Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou a Nuni e se você é novo aqui, saiba que aqui falamos sobre casos reais. Aqui nós falamos sobre crimes famosos e fatos surpreendentes, principalmente envolvendo celebridades. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, ative as notificações e todas as semanas temos vídeos novos no canal. O caso real de hoje começa em Port Talbot, no país de Gales. Foi lá que nasceu Millicent Lillian Entwistle, ou Peggy Entwistle, em 5 de fevereiro de 1908, em uma casa de classe média. Peggy era filha de Emily e Robert, que eram ingleses, mas estavam no país de Gales para o nascimento da filha, que aconteceu na casa dos pais de Emily. Quando a Peggy tinha entre 2 e 4 anos, seus pais se divorciaram e algo bem sério aconteceu, porque a Peggy ficou sob a custódia do pai, o que não era comum na época. Depois disso, a mãe de Peggy desapareceu e não participou da criação da filha. A Peggy então foi criada pelo pai, com bastante cuidado, com a ajuda dos parentes maternos e paternos, e apesar de ela ignorar o paradeiro da mãe e nunca tocar no assunto, ela teve uma infância bastante feliz. O pai da Peggy, o Robert, era ator de teatro. Ele era um ator bem mediano, mas a Peggy tinha um tio chamado Charles, que além de ator, era uma espécie de produtor e diretor de espetáculos bem-sucedido. Esse tio da Peggy acabou indo morar em Nova York e começou a produzir espetáculos para a Broadway. O Charles então arrumou um emprego na Broadway para o Robert, e o Robert e a Peggy se mudaram para Nova York quando ela tinha 5 anos. Pouco tempo depois de chegarem nos Estados Unidos, o pai da Peggy se casou novamente com uma mulher chamada Lauretta. A Peggy adorava a Lauretta e as duas se tratavam como mãe e filha. A Lauretta e o Robert tiveram mais 2 filhos e ele acabou desistindo do teatro porque, além de ele nem ser tão bom assim na atuação, agora com 3 filhos, ele precisava ganhar mais dinheiro. O pai da Peggy então abriu uma loja de embrulhos de presentes personalizados, que foi uma grande novidade naquela época em Nova York. E ele começou a ganhar muito dinheiro com o novo negócio. A vida corria normalmente até que em 1921, quando a Peggy tinha 13 anos, a Lauretta, sua madrasta, ficou doente e morreu vítima de meningite. A Lauretta tinha 35 anos na época e a morte da única mãe que a Peggy conheceu foi um grande choque, mas ela nem imaginava o que ainda estaria por vir. Em 1922, um pouco mais de um ano depois da morte de Lauretta, seu pai, Robert, foi atropelado quando saía de sua loja. Ele ficou alguns dias internado, mas acabou morrendo na véspera de Natal, o que tornou tudo mais trágico ainda. Antes de morrer, o Robert deixou um testamento onde deixava as crianças sob a custódia de seu irmão, Charles, e de sua cunhada, Jane. Uma coisa que eu não tinha citado ainda para vocês é que a Lauretta, a madrasta da Peggy, e a Jane, a esposa do tio da Peggy, elas eram irmãs. Então, as famílias sempre tiveram uma convivência bem próxima e a Jane conhecia a Peggy desde muito pequena. A Jane e os Charles não tinham filhos, então a Jane abraçou completamente a maternidade dos sobrinhos e abandonou inclusive sua carreira de atriz para cuidar dos filhos de sua irmã. A nova família então se mudou para Los Angeles porque um dos irmãos da Peggy ficou doente e precisava morar em um lugar mais quente. E foi nessa época que a Peggy começou a demonstrar seu interesse pela atuação e pelo teatro. A Peggy sempre gostou de decorar textos e imitar pessoas, e como cresceu nesse meio, esse parecia um destino bem natural. Foi tudo bem rápido, a Peggy tinha talento. Aos 16 anos, ela fez um curso de teatro de verão. Aos 17 anos, ela já estava fazendo parte de uma companhia de teatro em Boston e rapidamente ela realizou seu grande sonho, que era atuar na Broadway. A Peggy queria ser uma atriz muito famosa e ela não media esforços para isso. Aos 19 anos, ela estrelou o musical Tommy e parecia ter uma carreira muito promissora. Nessa época, ela ficou conhecida, foi muito elogiada por suas atuações e teria sido inspiração para atrizes como Bette Davis. A Peggy realmente tinha a sensação de estar chegando lá, ela estava ganhando bem, ela morava em um ótimo lugar em Nova York, tinha governanta em casa e frequentava os melhores lugares até que ela conheceu um ator chamado Robert Cate. O Robert Cate era um ator 10 anos mais velho do que a Peggy e ele já tinha um certo reconhecimento no meio artístico. Os dois se aproximaram, se apaixonaram e se casaram muito rápido em 1927.
Dizem que o namoro, noivado e casamento aconteceu em coisa de uma semana e seria uma bela história de amor a ser contada se não fosse trágica. Por casar tão impulsivamente, a Peg não conhecia o Robert direito, e algum tempo depois, os podres dele começaram a aparecer. Primeiro que ele simplesmente não contou para Peg que ele era divorciado e tinha um filho de 6 anos. Ela descobriu isso de forma repentina e frequentemente ele deixava de pagar a pensão do menino e essa responsabilidade acabava caindo sobre a Peg. Além disso, Robert bebia demais, tinha um comportamento abusivo, às vezes até violento, e ele causava várias situações e escândalos que saíam nos jornais e acabavam prejudicando a carreira da Peg. Naquela época, assim como é hoje, a carreira pública estava associada intimamente à vida pessoal do artista e as companhias de teatro não queriam seus nomes associados a escândalos. Peg e Robert se divorciaram apenas 2 anos depois de se casarem, em 1929, e esse período foi de um sofrimento psicológico muito grande para Peg. A relação complicada com Robert terminou, mas a Peg saiu queimada, literalmente. Ela acabou perdendo o contrato na melhor companhia de teatro da Broadway e, frustrada, ela então resolveu voltar para Los Angeles e ficar perto da família. Ela ainda continuou em alguns projetos de teatro, mas nada muito grandioso, e então ela começou a fazer testes para o cinema. Em junho de 1932, a Peg conseguiu um contrato com uma produtora de cinema e participou de um filme chamado 13 Women. Mas sua participação, que seria grande originalmente, foi cortada, e ela aparece em apenas poucos minutos do filme. Para completar, a Peg foi demitida apenas 2 meses depois de ser contratada e, claro, ficou arrasada. Dizem que o filme estreou no mesmo dia de sua morte, mas não há registros oficiais sobre isso. Como se a Peg não se sentisse humilhado bastante, a imprensa da época noticiava o tempo todo que Robert tinha se casado novamente e vivia uma vida tranquila e feliz ao lado da nova esposa, levando uma vida bem diferente da vida de escândalos que viveu com ela. Ele tinha acabado de conseguir vender os direitos de uma peça de teatro e tinha ganhado muito dinheiro. Robert estava vivendo com outra mulher a vida que ela tinha imaginado para eles, e esse foi um golpe duro para a Peg. A Peg estava sem trabalho, sem um amor, morando de favor na garagem de um parente e completamente falida. Ela era uma artista, tinha se acostumado ao glamour, já tinha experimentado a fama, tinha o ego elevado e aparentemente trabalhar em algo comum estava completamente fora de cogitação para ela. Além disso, alguns especialistas dizem que ela poderia estar sofrendo de algum tipo de depressão pós-traumática que não foi diagnosticada por todas as perdas que ela sofreu durante sua vida. No dia 16 de setembro de 1932, uma sexta-feira, apenas algumas semanas depois de ter sido dispensada do trabalho, Peg disse ao seu tio Charles que ela iria a uma farmácia e depois encontraria alguns amigos. Para o tio Charles não havia nada de anormal naquela informação, mas na verdade, naquela noite, a Peg tinha outros planos. Ela caminhou até o Monte Lee, onde está o símbolo máximo de Hollywood, que na época ainda era escrito como Hollywoodland, e já sabia o que ela iria fazer. Peg subiu até o topo da letra H, que tem aproximadamente 15 metros de altura, tirou seus sapatos, olhou as luzes brilhantes da cidade, respirou fundo pela última vez e o pior aconteceu. A Peg tinha apenas 24 anos. A família da Peg não deu falta imediatamente dela, porque afinal de contas, ela era uma mulher livre e costumava sair e passar a noite fora com os amigos. Eles só começaram a estranhar no outro dia, quando ela ainda não tinha voltado para casa, e eles começaram a entrar em contato com os conhecidos para saber alguma notícia dela. Enquanto isso, uma pessoa que não quis se identificar ligou para a polícia e disse que tinha encontrado um sapato, uma bolsa e o casaco de uma pessoa perto do letreiro de Hollywood, e dentro da bolsa aparentemente tinha uma carta de uma pessoa que tinha tirado a própria vida. 1 hora depois dessa testemunha ter entregue os objetos para a polícia, o corpo da Peg foi encontrado e rapidamente o caso já era notícia nos jornais. E foi assim, pela imprensa, que a família da Peg descobriu o que tinha acontecido com ela. A família ficou desnorteada e principalmente a tia Jane ficou arrasada. Ela conhecia a Peg desde criança e a tratava como filha. A Peg teve um funeral simples, sem a presença de grandes celebridades, e seu corpo foi cremado, mas aparentemente esse não foi o fim. Depois da morte de Peg, durante muitos anos,
muitas pessoas relataram que viram um vulto parecido com o de uma mulher loira, vestida como nos anos 30, perambulando no lugar. Os guardas florestais que cuidam ali da área próxima do letreiro de Hollywood disseram que ela aparece principalmente em madrugadas de nevoeiro. Hoje ela é conhecida como Fantasma de Hollywood.